uma das maiores dúvidas no coração do servo e da serva do Senhor é como ser guiado pelo Espírito Santo. Tenho certeza que essa é a grande dúvida de muitos. A palavra de Deus, lá em Romanos 8, 14, diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá, então eu sou filho de Deus se eu for guiado pelo Espírito de Deus. Então, pastor Jadel, como é que eu sei se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Ou como é que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Eu não sei discernir isso ainda, eu não sei distinguir entre ser guiado pela minha vontade, meu desejo, sei lá, por meus pensamentos. Eu acho que eu confundo com a voz de Deus, eu tenho dúvida se é Deus ou se, enfim, se é a minha vontade ou o que é. Então, quero saber como ser guiado pelo Espírito Santo, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, a resposta, irmãos, às vezes parece ser complexa, né? Mas a resposta é muito simples. Claro que a gente poderia pegar aqui dezenas de textos, mas eu vou pegar apenas 2 passagens bíblicas, tá? Para te explicar isso. Primeiro, Romanos, capítulo 8, verso 5 e o verso 13. Preste atenção. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam para as coisas do Espírito. Então comece a entender, a perceber, tá? Que ser guiado pelo Espírito, ok? É se inclinar para as coisas do Espírito, é cogitar as coisas do Espírito, pensar as coisas do Espírito, se inclinar não para as coisas da carne, não para os desejos da carne, não para os prazeres pecaminosos da carne, porque tem prazer da carne que não é pecaminoso. Por exemplo, você sentar com a família para assistir um filme, comer uma pipoca, isso é um prazer da carne, mas não é pecaminoso, lógico, né? Então tem que aprender a discernir isso aí, tá bom? Depois a gente fala sobre isso. Então assim, não se inclinar para as coisas que são pecado, que atraem a carne, o desejo da carne, a concupiscência da carne, mas se inclinar para as coisas do Espírito, tá? Aí, Paulo diz, porque se vivermos segundo a carne, nós morreremos, caminharemos para a morte, mas se inclinar para as coisas do Espírito, mortificaremos os efeitos do corpo e certamente teremos vida eterna. Ou seja, se inclinar para as coisas do Espírito é mortificar, tá, a vontade da carne. Então, andar no Espírito é andar combatendo os desejos da carne, a vontade da carne, tá, pecaminosa, a vontade pecaminosa da carne, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que é certo, que é reto aos olhos do Senhor. É exatamente como o próprio Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5, no verso 16 e 17. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou seja, aí ele fala, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Então, o que está ficando claro para nós, irmãos? Que ser guiado pelo Espírito, de acordo com as palavras de Paulo, é exatamente viver uma luta constante contra os desejos da carne. Paulo diz, a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Então, se vocês forem guiados pelo Espírito, se vocês se inclinarem para as coisas do Espírito, tá? Vocês vão vencer os desejos da carne. Então, ser guiado pelo Espírito é exatamente viver todos os dias combatendo contra as vontades pecaminosas da carne. Ok? Deu para entender? Então, é tão somente isso, querido, tá? Então, por isso que a palavra de Deus mostra para nós, irmãos, que é uma luta constante, tá? Então, como é que eu sou inclinado, inclinar para as coisas do Espírito? Seguir o Espírito, ser guiado pelo Espírito, tá? Resumindo agora, como ser guiado pelo Espírito, tá? É se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para as coisas que agradam a Deus e rejeitar as coisas pecaminosas do mundo que satisfazem a carne. E isso
está falando de uma batalha travada, como Paulo diz em Gálatas 5. É uma batalha travada, porque a carne, a nossa carne, ela quer se inclinar para o pecado, ela é atraída pelo pecado. O pecado chama a nossa carne, a nossa carne é atraída para as coisas pecaminosas que satisfazem a carne do pecado. Mas o Espírito, lá dentro de nós, o Espírito, ele quer inclinar-se para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, para as coisas que agradam a Deus, tá? E aí você percebe em si mesmo essa luta. Como Paulo diz, né? Lá dentro do meu espírito eu anseio as coisas de Deus, mas na minha carne as coisas do pecado. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, porque morreu na cruz e nos deu o seu espírito, que exatamente nos ajuda a travar essa batalha. Se inclinar para as coisas do espírito e rejeitar as coisas pecaminosas da carne. Obviamente, para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele fala, tá? O Espírito de Deus, ele fala. E o Espírito de Deus, ele nos orienta, ele nos conduz, ele fala, tá? E ele fala exatamente, né, baseado naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, a palavra do Senhor, e ao conhecer a palavra do Senhor, você conhece a vontade do Senhor, e ali o Espírito de Deus vai te guiar. Por exemplo, um exemplo, você está brigando com a sua esposa, com o seu marido, estão pensando em divorciar para poder casar com outro. Lá dentro, sabe, a carne já está empolgada com isso, né? Eu estou arrumando um amante ali, uma namorada e tal, mas lá dentro o Espírito diz o quê? É pecado, Deus não se agrada. Você ouve aquela voz lá dentro do Espírito, né? Você briga com a sua esposa, briga com o seu marido, aí fica aí os dois aí embirrados um com o outro, chateados um com o outro, intrigados um do outro, e lá dentro o Espírito diz, vocês estão errados, está errado, é pecado, isso é coisa da carne, lá dentro do Espírito, lá no fundo, no mais íntimo, é algo assim, sabe, que você percebe sutilmente, como aquela brisa suave, né, que Elias fala, você ouve a voz do Espírito de dizer. Você briga com alguém na rua, reclama, xinga, diz um palavrão para uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que você conhece, de repente você chega em casa, tá? Você estava lá, se estressou, explodiu, um monte de coisa, chega em casa, o Espírito diz ali para você, você errou, você pecou, você errou, não era para você ter feito isso, era para você ter engolido, era para você ter aguentado, era para você ter suportado, não era para você ter revidado, você errou, sabe aquela voz sutil, aquela brisa suave lá dentro no coração, embora na mente, na alma humana, né, a gente fica ali, tá com raiva, dizendo, mas eu tô certo, aquela coisa toda, né, eu tô certo, ele quem estava errado, mas lá dentro no seu espírito, você escuta a voz dele no seu coração dizer, né, você está errado, não era para você ter revidado, mesmo que ele tivesse errado, não era para você ter revidado, você é servo de Deus, então o Espírito, ele fala assim, irmãos, tá, e obviamente, né, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Aí quando você lê a palavra do Senhor e conhece a palavra do Senhor e você, né, obviamente, é convertido, né, e é selado, batizado com o Espírito Santo, não falo de falar línguas, tá? Se tem uma confusão muito grande, né, no meio dessa interpretação, tá? Mas ter o Espírito Santo não significa que você tem que falar línguas. Então você já tem o Espírito Santo, tá? Tem o Espírito Santo e ele vai falando para você, ele vai te guiando. E aí cabe a você fazer o quê? Seguir a voz dele. O Espírito diz, se você brigou com a esposa, com o marido, tá errado, você está errado, você errou, você pecou. Ou então você brigou com um colega de trabalho, reclamou, xingou, esse monte de coisa. Aí o Espírito fala para você, fica cabeça quente, mas ele estava errado e tal. O Espírito te cobra, ele fala, você está errado, você tem que pedir perdão, você tem que se desculpar, você tem que ir lá. Aí você, não, mas ele estava errado e tal. Lá no fundo você fica ouvindo a voz do Espírito de Deus te incomodando, falando isso. Aí, o que acontece? Aí você tem que se inclinar para a vontade dele. Abrir mão do teu orgulho, abrir mão do teu eu, abrir mão da tua própria vontade egoísta, tá? Para seguir a vontade dele, ok? Aquilo que ele está falando lá no íntimo do teu coração, e assim você vai seguindo a voz do Espírito Santo, tá? Então, assim você vai sendo guiado pelo Espírito Santo. E tem muitas coisas que o Espírito de Deus, ele orienta a gente, irmãos, como, por exemplo, um chamado para a obra, um chamado para a missão, um chamado para se dedicar ao ministério do Senhor, e que você começa a ouvir aquela voz lá dentro no seu coração,
e é um chamado onde você não está com ganância, não está pensando em dinheiro, em riqueza, em grandeza, em glória, você está pensando simplesmente aquele chamado lá dentro te incomodando e a tua mente humana não quer, ela quer se dedicar a outras coisas e o Senhor te chamando lá dentro do teu coração. Aí você vai orar e o Senhor te chama lá e você começa a perceber que é a voz de Deus, que você está sendo chamado não é para a prostituição, para o pecado, para as glórias terrenas, mas é para a obra do Senhor. Então, aí você precisa tomar uma decisão ali, você precisa decidir, tá? O Espírito de Deus ele vai chamando, ele vai falando, ele vai orientando e você tem que se inclinar para o que ele está falando. Se o Espírito de Deus diz, vai e peça perdão, você tem que se inclinar para isso. Vai ser difícil, você vai ter que se humilhar, a pessoa talvez não vai receber o perdão, mas ele vai falando, e você tem que se inclinar para ele. Se inclinar, é isso, irmão. É seguir a voz, ou ser guiado pelo Espírito Santo